Oi, pessoal, sou eu, a professora Karina, e hoje nós teremos a nossa aula de História. Para começar, vamos relembrar algumas coisinhas que vimos até agora. O nosso tema principal é Grandes Mudanças na História da Humanidade. Os primeiros seres humanos deixaram muitas marcas na nossa história. Nós vimos em aula que os seres humanos primitivos faziam seus abrigos em grutas e em cavernas. E até os registros que eles faziam nessa época eram nos lugares onde ficavam. Eles contavam a história deles através de desenhos. Desenhos que nós conhecemos como pinturas rupestres. E como será que eles faziam para se alimentar nessa época? Vocês se lembram? Durante esse tempo, eles caçavam e coletavam seus alimentos das árvores. Quando esses recursos acabavam, eles precisavam mudar de lugar. Então, estavam sempre mudando de casa. Nesse tempo, eles enfrentavam muitos desafios, porque precisavam se defender de animais, se proteger da chuva e do frio. Mas então aconteceu uma coisa maravilhosa que mudaria a história desses humanos primitivos. Eles descobriram o fogo. E essa descoberta ajudou muito, pois a partir desse momento eles conseguiam se esquentar à noite, ter uma iluminação durante a noite, o que afastava os animais. Eles começaram a cozinhar seus alimentos. Essa descoberta foi realmente muito boa e especial. Observando a natureza, eles perceberam que quando algumas partes de plantas caíam sobre a terra, uma nova planta crescia. Logo passaram a fazer o plantio, cultivar a terra. E esse ato de cultivar a terra a gente chama de agricultura. Então, o cultivo da terra se chama agricultura. Outra coisa que eles descobriram foi que alguns animais eles conseguiam domesticar, ou seja, eles conseguiam criar. Dessa forma, eles desenvolveram a pecuária. Então, a criação de animais nós chamamos de pecuária. Com o fogo, a agricultura e a pecuária, os seres humanos primitivos não precisavam mais ficar mudando o lugar onde queriam morar. Podiam morar sempre numa mesma região. Assim, as pessoas mudaram a sua forma de se relacionar entre si e com o ambiente. Dentro das comunidades primitivas, cada membro tinha sua função. Um ficava responsável por cuidar dos animais, outro por coletar frutos, outro por cozinhar e assim por diante. Então, eles começaram a se organizar, né? Ter uma organização social. Os registros que temos dessa época vieram das pinturas rupestres, dos fósseis e vestígios encontrados e estudados pelos arqueólogos. Lembram-se dele? Ou deles, né? Nós vimos, através de algumas atividades, o trabalho dos arqueólogos. Assistimos até um vídeo sobre isso. Nós vimos que os arqueólogos são aqueles que fazem essas escavações nos sítios arqueológicos e estudam o que encontram para nos contar depois como era a vida na antiguidade. Mas um fato importante que mudou a nossa história foi a invenção da escrita. Ela surgiu porque as pessoas sentiam a necessidade de registrar as coisas que aconteciam e também se comunicar com os outros sem estar presente, por exemplo. Assim como às vezes a gente faz com a mamãe, com o papai, ou com um amiguinho, quando a gente escreve um bilhete, deixa um bilhetinho para ele. É uma forma de se comunicar
muitas vezes não estando presente, deixando um recadinho. Foi quando inventaram símbolos que traduzissem a nossa linguagem verbal, ou seja, a fala. Com a invenção do fogo, a agricultura, a pecuária, escrita, os seres humanos vivendo em sociedade, já em vilas e cidades, surgiu a necessidade de fazer a troca de mercadorias. Era assim: eu plantava arroz, o meu vizinho plantava feijão. Em vez de plantar o feijão também, eu poderia trocar um saco de arroz por um saco de feijão com o meu vizinho. Essa forma de troca de mercadorias, sem usar moeda, se chama escambo. Isso mesmo, escambo. E isso era uma prática de comércio. No que ajudava esse comércio? Ajudava a não ter o desperdício, muitas vezes, de uma plantação. Então, se eu plantava muito algum tipo de alimento, eu não precisava jogar fora por ele estragar com o tempo. Eu fazia a troca com outra pessoa que plantava um outro tipo de alimento. Então, o comércio ele ajudou muito a humanidade, né? Principalmente nos fazendo evitar desperdícios. Pois assim, como eu disse, os alimentos que sobravam eram trocados por outros, sem jogar fora porque havia estragado. Então, o comércio ele foi muito bom e foi uma das coisas que mudaram a vida dos seres humanos. Conforme a população foi crescendo, mais uma necessidade surgiu. A necessidade de irem a outros lugares para vender e adquirir novos produtos. Foi então que lá no século XV e XVI, Portugal e Espanha resolveram se arriscar em alto mar. E esse período ficou conhecido como as Grandes Navegações. O que estava acontecendo nessa época? Alguns produtos que eles usavam nessa época vinham das Índias. Isso mesmo, Índias, chamavam Índias, uma região onde hoje pertence à Índia e mais alguns territórios. Então, o que eles traziam de lá? Eles traziam alguns produtos que a gente chama de especiarias. As especiarias eram temperos que as pessoas colocavam nos alimentos para que esse alimento durasse mais tempo. Então, ele ia demorar muito mais tempo para estragar, então as pessoas conseguiam consumir por um período longo de tempo, desculpa. Mas estava difícil fazer essas viagens por um mar que existe ainda, lá na parte da Europa, que se chamava Mar Mediterrâneo. Começou a ficar cada vez mais difícil fazer essa viagem, as pessoas cobravam impostos para passar por ali e as coisas ficaram muito caras. Então, os portugueses e os espanhóis resolveram descobrir uma nova rota, ou seja, um novo caminho para chegar até as Índias sem passar por esse mar Mediterrâneo. Olha só, que espertos que eles eram. Só que nessa época, eles tinham muito medo de viajar pelo oceano, porque diziam que no oceano tinham monstros marinhos, grandes serpentes, e ninguém ia sobreviver a essa viagem. Por conta dessas lendas, eles tinham todo esse medo. Mas, como eles tinham a necessidade de ter esses produtos, de comprar esses produtos, os portugueses e os espanhóis resolveram enfrentar o oceano. E foi quando eles fizeram essas expedições marítimas. Então, alguns deles
foram fazendo a viagem contornando o continente, então um pedacinho do continente europeu, depois contornaram toda a África até chegar às Índias, e alguns deles, no meio do caminho, se perderam na viagem e foram parar no que hoje nós conhecemos como continente americano, que é o continente onde a gente vive. Olha que demais! Eles não sabiam que existia a América ainda. Foi nessa época, na época das grandes navegações, que eles descobriram que a América existia. Bom, gente, então essa é a nossa aula de história de hoje. O que vocês farão depois? Agora, depois de ver toda essa aula e essas apresentações, vocês vão lá fazer a leitura do texto que fica na parte de textos, é um documento que foi retirada da apostila de vocês e depois vão realizar o formulário com as questões sobre o texto. Tudo bem? Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula!